Ao saírem do templo, os discípulos mostraram a Jesus os belos edifícios do local. Jesus, porém, disse a eles que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. Pensativos, os discípulos perguntaram quando havia de acontecer essas coisas. Jesus, então, respondeu para que eles estivessem atentos para não serem enganados por aqueles que se dizem enviados de Cristo, dizendo ser até o próprio Cristo. Também falou de guerras e rumores de guerras, mas que ainda não seria o fim, que as nações se levantarão contra outras nações. Falou de inúmeros terremotos, fomes assoladoras e muitas tribulações. Tudo isso será o princípio das dores. Falou também que parentes se odiarão e entregarão à morte uns aos outros, e que todos os que amam a Cristo devem ser perseverantes, pois as pessoas do mundo não suportarão ouvir a mensagem salvadora. Também falou que todos fujam para os montes, assim que virem a abominação da desolação, temendo pelas grávidas e as que amamentam. Jesus também ressaltou que será uma aflição tão grande que nunca houve igual desde a criação e nunca mais haverá. Os falsos cristos e falsos profetas farão até grandes sinais, mas tudo não passará de ilusão fantasiosa, para enganarem até os escolhidos. Assim, continua Jesus, depois daqueles dias de grande aflição, o sol vai se tornar negro e a lua não dará mais seu brilho. E as estrelas vão cair do céu e o próprio céu será abalado. Aí então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória. Jesus enviará seus anjos para juntar os escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Nesse momento, o Salvador fala da parábola da figueira. Quando seu ramo se torna tenro, macio e brota folhas, é porque se sabe que o verão está próximo. Ele falou essa parábola exatamente para que os discípulos e todos aqueles que o estavam escutando soubessem que, da mesma forma, quando vissem toda essa aflição acontecendo, é que a sua vinda, com poder e grande glória, estava próxima, às portas. Assim, continuou dizendo: Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Fatos finais. Este é o canal Fatos Finais. Não existe assunto mais importante do que falarmos sobre a vinda de Jesus e estarmos atentos ao cenário que se forma, indicando que essa vinda está muito próxima. Por isso, peço a você que se inscreva no canal, dê o seu gostei, aperte o sininho das notificações para estarmos sempre atentos aos sinais, que são cada vez maiores e mais evidentes. E faça com que seus familiares e amigos também estejam preparados para ter uma vida abundante ao lado do Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso Senhor. Compartilhe esse vídeo. Em 2 momentos, Jesus nos mandou vigiar e orar. Prestar atenção nos eventos, prestar atenção até em nós mesmos. Se estamos agradando a Deus com as nossas ações, pensamentos e palavras. Se estamos sendo a luz do mundo, como ele pregou em João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Assim como Jesus, também somos a luz do mundo no momento que nos tornamos seus discípulos. Somos as candeias de Deus, iluminando o nosso próprio caminho e o caminho daqueles que se encontram em trevas. Dessa forma, devemos incessantemente estarmos em oração e em constante vigilância. Também não devemos desprezar os fatos que predizem a vinda do nosso Salvador. Olhe a ordem que Jesus nos deu em Marcos, capítulo 13, versículos que vão do 33 ao 37. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra,
deixasse a sua casa, e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos. Vigiai. Então perceba quando Jesus diz, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Ou seja, que na vinda de Jesus, nós estejamos sendo sal e luz. Nós estejamos perseverantes, atentos, agindo de acordo com os princípios ordenados por Deus. Que estejamos de pé, prontos para nos encontrarmos com o nosso Salvador. A segunda vez que Jesus falou em vigiar foi em Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 a 41, momentos antes da sua crucificação. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perceba que os discípulos estavam dormindo quando Jesus ordenou claramente que vigiassem. Ao encontrar os seus homens de confiança dormindo displicentemente, Jesus se entristeceu muito, repreendendo-os com essas palavras: então nem uma hora pudeste velar comigo? Velar é guardar, é estar atento, vigiando e orando, assim como Jesus estava fazendo. Igualmente como nesse episódio com os apóstolos, Jesus se entristece muito quando nós estamos descuidados com as coisas de Deus, quando dormimos para as coisas do alto e nos deleitamos nas coisas desse mundo, não zelando pela palavra de Deus nem pelo seu cumprimento. Jesus continua dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava querendo dizer que o espírito daqueles homens estava ligado a Deus, num relacionamento íntimo e forte, mas que, diferente do espírito, a carne, que é inclusive o nosso psicológico, muitas vezes se contrapõe ao espírito. Este, quando estamos na busca pela santificação, relaciona-se com o Pai fortemente, como na passagem de João 4:23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. A carne, ao contrário, por sua fragilidade material, tende a se corromper muito mais facilmente, fazendo com que cedamos às nossas fraquezas se não estivermos em busca da santificação. Por isso, a importância de vigiarmos e orarmos incessantemente, para que o nosso espírito se sobreponha à carne, para que nos tornemos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Pois, disse Jesus, são estes que o Pai procura. Hoje, mais do que nunca, estamos vendo que os fatos finais estão acontecendo na nossa frente. Os sinais dos tempos se mostram claramente. Enchentes sucessivas e torrenciais em muitos países, secas arrasadoras em outros, queimadas constantes, a fome cada vez maior entre a população, plantas, alimentos e animais envenenados e geneticamente modificados, pandemias, culto ao materialismo e ao consumismo, violência e corrupção generalizada, falta de amor ao próximo, pessoas intolerantes para ouvir o amor que Jesus pregou. Dessa forma, seja a candeia que ilumina as trevas desse mundo, vigiando e orando com perseverança, a sua luz refletirá de forma mais intensa a luz que irradia do Espírito Santo de Deus, fazendo de você um verdadeiro adorador e te deixando de pé e não dormindo na hora que Jesus voltar. E essa hora está muito, muito próxima. Que a paz do Senhor esteja com você e sua família.
Fique com Deus.